Este é o incidente de montanhismo mais estranho da história da humanidade. 9 jovens soviéticos praticaram montanhismo juntos, mas foram misteriosamente mortos. Suas mortes foram bizarras. Suas roupas foram engolidas. Os olhos e as línguas de algumas pessoas desapareceram e alguns corpos adquiriram uma estranha cor amarelo acastanhada. Ainda mais assustador, uma grande quantidade de substâncias radioativas foi detectada em seus corpos. A polícia local conduziu uma investigação aprofundada por mais de um mês e estava prestes a chegar ao fundo da questão quando, de repente, recebeu uma ordem das autoridades soviéticas para interromper a investigação. Até o chefe de polícia foi transferido com urgência de seu posto. O que eles estavam escondendo? Que eventos bizarros esses 9 alpinistas vivenciaram? Em 25 de janeiro de 1959, 9 estudantes do Instituto Industrial dos Urais formaram uma equipe de montanhismo. Eles decidiram escalar o Monte Otorten. Esta montanha está localizada nos Montes Urais, no centro-oeste da Rússia. A montanha coberta de neve está a apenas 1.200 metros acima do nível do mar, o que não parece difícil para os alpinistas, mas o estranho é que ninguém jamais escalou esta montanha. Os Mansi locais sentem muito medo ao ouvirem falar desta montanha. Acreditam que ela esteja envolta em uma força misteriosa. Monte Otorten significa não vá lá em russo, e ao lado do Monte Otorten há outra montanha coberta de neve. O nome Koratchakri significa montanha da morte em russo. A combinação das duas montanhas cobertas de neve significa não vá lá para morrer. Mas esses 9 jovens, cheios de vigor e ambição, não acreditaram nos boatos. Todos possuíam certificados de montanhismo de 2º nível. Escalar esta montanha lhes renderia um certificado de 3º nível, o mais alto nível de certificação em montanhismo na União Soviética na época. Portanto, esta viagem de escalada era inevitável. O líder da equipe chamava-se Dyatlov, de 23 anos. Havia 7 homens e 2 mulheres no grupo. Primeiro, pegaram um trem para uma cidade próxima. Depois passaram 2 dias viajando de ônibus e caminhão e esquiaram até o acampamento de montanhismo no sopé dos Montes Urais. A propósito, em uma pequena cidade perto da montanha, a equipe também recrutou temporariamente um novo membro, Alexander Zolotarel, de 38 anos. Para o grupo de jovens de 20 e poucos anos, esse tio era um tesouro. Ele havia participado da guerra de defesa, era um excelente atirador e tinha vasta experiência em montanhismo. Naturalmente, o convidaram para a equipe como um deus. Infelizmente, um membro do sexo masculino chamado Eugênio sofreu dores no joelho devido a reumatismo no dia seguinte. Ele também desenvolveu febre alta e foi forçado a abortar a escalada e se retirar da equipe. Ele nunca imaginou que isso salvaria sua vida. Antes de Eugênio se despedir dos outros, o líder da equipe, Dyatlov, instruiu-o especificamente a tirar uma foto com ele e enviá-la de volta para a escola depois que descessem do Monte Otorten. Se nada de inesperado acontecesse, eles poderiam descer a montanha em 12 de fevereiro. Em 31 de janeiro, o líder da equipe, Dyatlov, liderou os outros 8 membros até o sopé do Monte Orashri. Eles enterraram alguns alimentos e equipamentos em uma densa selva para usar na viagem de volta. No dia 1º de fevereiro, todos partiram oficialmente e desapareceram nas vastas montanhas cobertas de neve. Seu destino era o Monte Otorten. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. No dia 12 de fevereiro, o ex-membro da equipe que esperava do lado de fora não esperou o retorno da equipe de escalada. No dia 16 de fevereiro, todos os 9 membros, incluindo o experiente Alexander, haviam desaparecido. Os pais de vários membros da equipe ficaram preocupados e a aliança contatou a escola para ajudar nas buscas. Mas, a princípio, a escola não se importou. Afinal, esses alunos eram escaladores de alto nível na Associação de Montanhismo. Mas, no dia 20 de fevereiro, ainda não havia notícias dos 9 alpinistas. A escola finalmente entrou em pânico. A aliança organizou uma equipe de busca e resgate para ir às montanhas procurá-los e relatou o caso à polícia local. Os 9 estudantes universitários estavam desaparecidos. Este foi um caso grave, e até mesmo o governo local o levou a sério. Os militares imediatamente enviaram um helicóptero para fazer as buscas, juntamente com um avião de reconhecimento. No dia 26 de fevereiro, a equipe de busca e resgate finalmente fez uma descoberta. Na encosta do Monte Orashli, a chamada Montanha da Morte, o avião de reconhecimento descobriu uma tenda em ruínas coberta de neve. A tenda havia sido aberta por dentro. Dentro da tenda estavam as roupas e os sapatos dos 9 membros da equipe, e do lado de fora da tenda havia muitas pegadas espalhadas. O estranho era que essas pegadas eram quase todas descalças, e alguns usavam meias, mas ninguém usava sapatos. Você tem que saber que esta é uma montanha fria e nevada. Após a inspeção, descobriu-se que eram exatamente as pegadas dos alpinistas. As pegadas se estendiam por toda a montanha até 500 metros, quando repentinamente mudaram de direção e retornaram à tenda. Mas eles não pareciam levar nada da tenda e saíram às pressas. Quanto à faca que cortou a tenda, ela deve ter sido aberta por dentro durante o segundo retorno. Ao verificar a tenda, a equipe de busca e resgate também encontrou várias câmeras de alpinistas e o diário de escalada do líder da equipe de Ló. No entanto, a data da última entrada no diário era assustadora. 1º de fevereiro, o primeiro dia da escalada. Isso significava
significava que essas pessoas provavelmente haviam morrido no primeiro dia da escalada. Mas o que aconteceu com elas para que nem tivessem tempo de vestir roupas e sapatos? A equipe de busca e salvamento expandiu a área de busca e seguiu as pegadas. Em 2 de março, a equipe de busca e salvamento se deparou com a cena mais desagradável. 2 corpos jaziam lado a lado sob uma árvore coberta de neve. Eram os alpinistas Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, ambos vestindo apenas camisas finas e roupas íntimas. Perto de seus corpos, havia sinais de uma fogueira, mas talvez o fogo estivesse muito fraco, e o gelo e a neve congelaram os 2 homens até a morte primeiro. A equipe de busca e salvamento continuou a busca. No dia seguinte, em outra direção da floresta de pinheiros, a equipe de busca e salvamento encontrou mais 3 corpos. O líder da equipe Dilov, membro da equipe Rusden Slobkin e uma das integrantes, Zinaida Kolmergorova, não foram encontrados no mesmo local, mas a cerca de 200 metros de distância. No entanto, seus corpos foram encontrados na mesma posição, deitados de bruços no chão, com as cabeças voltadas para a barraca. Eles devem ter tentado retornar à barraca, mas ficaram presos no gelo e na neve. Os corpos dos 5 membros foram enviados ao departamento forense para autópsia, e a equipe de busca e salvamento decidiu suspender temporariamente as buscas e o resgate, aguardando a retomada do clima mais quente. Nesse momento, a polícia concluiu que os alpinistas deviam ter sofrido uma avalanche, e as chances de sobrevivência dos outros 4 membros eram mínimas. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que seus corpos fossem encontrados. No entanto, ninguém esperava que, quando a equipe de busca e salvamento entrasse novamente na montanha, todo o processo tomasse um rumo estranho. Foi diferente de qualquer desastre anterior e do resultado esperado. As pessoas nem sabiam explicar o que o causou. Em meados de abril, a neve nas montanhas cobertas de neve derreteu gradualmente. A equipe de busca e resgate entrou na montanha pela segunda vez para procurar pessoas. Eles chegaram a um lago oeste e encontraram os corpos dos 4 membros restantes sob a neve não derretida. Os membros femininos da equipe Lyudmila Dubinina, de 20 anos, Alexander Klevatov, de 24 anos, Nikolai Brignoli, de 23 anos, e mais tarde juntou-se a Alexander Zolotalyalfu, de 38 anos. A princípio, a polícia especulou que as 4 pessoas deviam ter caído no lago oeste e morrido ou congelado até a morte enquanto fugiam. Mas após a autópsia, um fato horrível foi revelado. Nenhuma das 4 pessoas congelou até a morte. Todas morreram de estranhos ferimentos fatais. Entre eles, a morte da membro feminina da equipe Dubinina foi a mais bizarra. Seus olhos e globos oculares estavam faltando. Sua língua estava faltando. Todas as suas costelas estavam quebradas e seus pulmões e coração foram perfurados por fragmentos de costelas. Havia muito sangue fluindo de volta para seu estômago, o que significava que ela ainda estava consciente quando sua língua foi cortada. Zolotalyalfu, de 38 anos, morreu de forma semelhante à de Dubinina. Seus olhos e globos oculares estavam faltando. Todas as suas costelas estavam quebradas e ossos quebrados perfuraram seu coração e pulmões. 3/4 da cabeça de outro membro da equipe, Brignoli, foram gravemente danificados e completamente deformados. O osso da coxa de Klevatov foi quebrado em 3 partes. Múltiplas fraturas em ambos os braços. Uma pelvis completamente destruída e uma coluna fraturada. Um médico legista descreveu os ferimentos de Brignoli como equivalentes a ser atingido de frente por um carro viajando a 80 km/h. O problema era, com os homens em uma montanha nevada, quem poderia ter sofrido danos tão devastadores, exceto por uma avalanche? Avalanches não eram prováveis de causar tais danos. Inicialmente, a polícia suspeitou de um ataque de animal, talvez um urso marrom saindo da hibernação. No entanto, não havia pelos de animais nos homens, e suas roupas estavam intactas. Mais tarde, a polícia se perguntou se os ferimentos poderiam ter sido infligidos pelos indígenas locais, os Mansi. Os Mansi são um povo antigo e xamânico que ainda preserva parte do costume primitivo de esconder cabelos como se fossem sangue. Eles também gostam de guardar partes de suas vítimas como troféus após matá-las. No entanto, os ferimentos pareciam impossíveis de serem causados por intervenção humana. Uma nova descoberta do médico legista convenceu a polícia a abandonar todas as teorias existentes. Eles detectaram grandes quantidades de material radioativo nas roupas dos 4 homens. As doses de radiação eram tão altas que era como se tivessem colocado uma fonte radioativa em seus bolsos. Entre eles, Zolotar Lev recebeu a dose mais alta, superando em muito o total combinado dos outros 3 alpinistas. Quando um produto da tecnologia moderna apareceu repentinamente na montanha nevada imaculada, foi difícil não se perguntar. Dada a tecnologia da década de 1960, o único meio capaz de infligir tal dano era uma onda de choque, e ela tinha que ser causada por uma arma nuclear. A única resposta restante era uma bomba nuclear, uma arma de destruição em massa.
fumaça. No entanto, a área onde os corpos foram encontrados não apresentava destruição generalizada, o que era bastante intrigante. Enquanto os investigadores lutavam, a polícia responsável pelo caso encontrou outra pista. Zolotar Lev tinha uma câmera pendurada no peito. Ele era o único dos 9 alpinistas que ainda carregava uma câmera antes de sua morte, e a câmera permaneceu operacional até a falta de energia. Claramente, a câmera deve ter armazenado informações cruciais, permitindo que o homem de 38 anos continuasse gravando até sua morte. Infelizmente, a câmera havia sido severamente encharcada e o filme havia sido extensivamente danificado. No final, os técnicos só conseguiram revelar uma parte das fotos. Apenas 3 dessas fotos foram suficientes para dar aos investigadores uma sensação arrepiante. Na primeira foto, parecia haver uma bola de luz ofuscante no céu, causando uma marca pegajosa no canto superior esquerdo da foto. Na parte inferior da foto, há 3 sombras escuras, provavelmente as cabeças dos outros 3 alpinistas. A segunda foto, ainda focada no céu, revela vagamente um rastro de pontos de luz. Na terceira foto, a bola de luz no céu se afasta do grupo. O que exatamente era essa bola de luz? Depois que os técnicos revelaram as fotos, a polícia recebeu outra pista. Em 1º de fevereiro, outra equipe de alpinistas acampou no sopé do Monte Thorten, 50 km ao sul. Os alpinistas lembraram que, nas primeiras horas daquela noite, viram um objeto esférico laranja no céu, com o que pareciam ser chamas na extremidade. Entrevistas com moradores locais levaram a polícia à conclusão de que muitas pessoas na área testemunharam esse fenômeno entre fevereiro e março. Somado ao laudo pericial, os 4 últimos alpinistas morreram nas primeiras horas daquele dia. Suas mortes provavelmente estavam ligadas à estranha bola de luz. A polícia relatou rapidamente o incidente aos seus superiores, mas, para sua surpresa, no mesmo dia em que relataram o incidente, o departamento de polícia recebeu uma notificação para encerrar a investigação. O sargento Ivanov, responsável pelo caso, foi transferido com urgência da área. As autoridades soviéticas descartaram o caso com a desculpa um tanto precipitada de um acidente causado por força maior. O que significava força maior? Ninguém sabia. Posteriormente, uma grande área, incluindo o Monte Koratsakli, foi oficialmente designada como área restrita, o que só foi finalmente suspenso em 1963. Mesmo após o encerramento do caso, rumores circularam. Alguns disseram que se tratava de um avistamento de OVNI e que o grupo havia sofrido um ataque alienígena. É claro que, olhando para trás, meio século depois, essa especulação é infundada. A teoria mais plausível é que os alpinistas teriam inadvertidamente encontrado uma base militar secreta e até mesmo sido submetidos a experimentos secretos. Vale ressaltar que, no final da década de 1940, a União Soviética havia construído um grande número de instalações nucleares nos Montes Urais. 2 anos antes desse incidente, em setembro de 1957, ocorreu uma grave explosão na usina nuclear de KYSHTYM Maia, a mais de 600 quilômetros do local do crime. Dezenas de toneladas de lixo nuclear foram lançadas no céu, e a precipitação radioativa cobriu uma área de 50.000 km². Mais de 8.000 pessoas morreram de doenças causadas pela radiação. Em outras palavras, o Monte Korachali, a apenas 660 km de distância, já havia sido severamente contaminado. É por isso que os alpinistas pareciam ter sido expostos à radiação. No entanto, a contaminação nuclear foi ocultada pelas autoridades soviéticas por 20 anos, de modo que ninguém sabia na época que o Monte Korachali era uma verdadeira montanha da morte. Após o colapso da União Soviética, muitos ex-militares soviéticos revelaram que a trajetória do teste do ICBM 2.7 passou perto do Monte Korachali. Portanto, o que os alpinistas viram naquele dia foi provavelmente um ICBM sendo lançado. Quanto ao que exatamente os feriu, ninguém pode dizer com certeza. Embora profissionais e não profissionais ainda estejam investigando o incidente, eles nunca encontraram as respostas que buscavam. No entanto, preciso dizer novamente, mesmo 56 anos depois, em 2015, este incidente ainda chocou o coração das pessoas. Porque naquele ano, um grande evento ocorreu em Ekaterimburgo, no Distrito Federal dos Urais, na Rússia. Um jornal recebeu várias fotos enviadas do fundo do oceano. As evidências mostraram que as fotos foram tiradas pelos alpinistas que participaram do incidente. Uma das fotos parece bastante estranha. O fotógrafo está escondido atrás de uma árvore coberta de neve. À sua frente, um homem com um pano preto cobrindo a cabeça está inclinado, tentando fazer algo. Ele não se parece com um indígena Mansi local. Então, poderiam ser os militares soviéticos? A verdade pode ser muito mais complicada do que imaginávamos. Infelizmente, esses eventos permanecerão um terrível mistério sem solução por muito tempo. Este vídeo termina aqui. Obrigado por seus likes, comentários e coleções. Até a próxima.